Olá! Lugar de criança é na escola. Por que essa afirmação ainda é tão difícil de se ver na prática aqui no Brasil? A cultura popular de que certos tipos de trabalho ajudam na formação das crianças é um dos fatores que contribui para que o país ainda esteja longe de erradicar o trabalho infantil. Mas definitivamente não é o único. A ele se somam fatores socioeconômicos e a falta de uma legislação específica que penalize criminalmente empresários que empregam crianças. A Constituição brasileira permite o trabalho em geral a partir dos 16 anos de idade e a partir dos 14 somente na condição de aprendiz. No entanto, cerca de 1 milhão de crianças brasileiras de 5 a 15 anos vivem em situação de trabalho infantil não permitida pela legislação. Os desafios para erradicar o trabalho infantil é o tema do Questão de Ordem de hoje, que conta com a participação da desembargadora Tereza Aparecida Asta Gemiani, que é membro do Comitê Regional de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TRT da 15ª Região. Também contamos com a coordenadora setorial de proteção especial de média complexidade da Prefeitura de Campinas, Maria Angélica Bossolani Batista, e também com o vereador Zé Carlos, do PSB, que é o presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Câmara de Campinas. Sejam bem-vindos. Doutora Tereza, eu vou começar pela senhora, primeira vez que está aqui conosco. A gente está falando aí em relação de 1 milhão, de acordo com o PNAD feito em 2016, mas estima-se que esse número seja muito maior, porque nesse último PNAD não se levou em consideração a questão de trabalho familiar, não se levou em consideração. Então, isso poderia ser muito mais que 2 milhões de crianças nessa situação. Ainda há subnotificação e o que realmente preocupa o TRT da 15ª Região quando se fala em erradicar o trabalho infantil. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu quero agradecer o convite, é um grande prazer participar deste debate. O número é sabidamente maior. Nós podemos trabalhar com cerca de 2,5 milhões de crianças nesta situação de trabalho infantil. E uma das questões mais importantes com as quais nós temos que trabalhar é a mudança de mentalidade. Eu mesma comecei a trabalhar com 14 anos. Porque antes se tinha essa mentalidade de que é preciso trabalhar desde cedo, né, para que o jovem possa ter um futuro. Entretanto, o mundo mudou, o Brasil mudou, o número de crianças que enveredarem por essa seara fatalmente sofrerão desemprego num curto prazo, porque hoje aquela criança que recebe um treinamento, um trabalho em conformidade com o que já existe hoje, ela deixa de ser educada. Ela sai da escola, ela não tem condições de frequentar uma escola. Então, a primeira consequência do trabalho infantil é a evasão escolar. Ela, saindo da escola, ela deixa de ter oportunidade da formação regular e, consequentemente, ela não terá emprego quando ela se tornar adulta, porque ela não teve formação. A nova sociedade, o novo mundo do trabalho precisa que o trabalhador tenha formação. Se ele não tiver formação, ele não tem emprego. Então, a primeira consequência disso é a inexistência de possibilidade deste adulto se sustentar através do próprio trabalho. Isso vai formar uma massa cada vez maior de desempregados por falta de capacidade. As empresas hoje já se ressentem a respeito da falta de mão de obra qualificada. Por que falta mão de obra qualificada? Porque não teve formação. E essa falta de mão de obra qualificada vai se acentuar no futuro. O TRT tem uma grande preocupação em relação a isso. Nós não queremos que o desemprego aumente, porque o desemprego é uma chaga social. Ele tem consequências gravíssimas. O desemprego está atrelado ao consumo de drogas, à elevação do consumo de álcool, está atrelado à violência doméstica, à desagregação familiar. Então, tem uma série de consequências causadas pelo desemprego.
E a outra ponta é o estímulo à aprendizagem, né? Dentro dessa mudança de mentalidade, nós estamos vendo com satisfação que muitos empresários já estão nos procurando e dizendo o seguinte: eu tenho agora, depois de tanto vocês baterem nessa tecla, eu tenho agora consciência de que investir na aprendizagem não é um custo, é um investimento, porque eu tenho a oportunidade de formar aquele profissional, né? Que vai ser o adulto de amanhã capacitado. Isso, e muitas vezes ele vai trabalhar na própria empresa. Então, a empresa tem a chance de pegar, a partir dos 14 anos, um jovem, formar esse jovem com os valores da empresa, com as novas tecnologias, e esse vai ser um empregado excepcionalmente qualificado para trabalhar na empresa. Então, você fecha as duas pontas, né? A reclamação da empresa de que ela não tem mão de obra qualificada, ela tem a possibilidade de treinar e qualificar esse jovem. E você tendo a possibilidade de estimular a aprendizagem, esse jovem vai ter oportunidade da formação e da capacitação, porque existe uma diferença entre formar e capacitar. As nossas escolas formam, né, ou deveriam formar regularmente. Agora, a capacitação você só adquire quando você está recebendo aquele treinamento prático. Sim. Então, a aprendizagem, ela junta as pontas da formação com a capacitação, né? Então, você dá uma oportunidade e há um pagamento, né, desse tempo que ele tem a formação. Tá certo, então, doutora. Agora a gente vai falar com a Maria Angélica, que é do PET, que é o Programa Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil. Ela vai explicar um pouquinho o que é e, atualmente, quais os desafios aqui em Campinas quando a gente fala desse tema. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Uma honra compor aqui ao lado da doutora Tereza, ao lado do vereador, um tema que merece, né, e que carece de tanto debate, de tantas reflexões e de tantas intervenções mesmo por parte do município. O programa o PET, então, é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Ele é um programa previsto no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, onde todos os municípios, né, que operam e que executam o sistema de assistência social têm por prerrogativa executar esse programa. Então, ele é um programa que prevê eixos de intervenção que vão desde a prevenção até a intervenção diretamente com o fenômeno, né? É um programa que prevê uma articulação com todas as políticas públicas, compreendendo que o fenômeno do trabalho infantil é um fenômeno multicausal, então não é uma única questão que envolve o trabalho, a existência do trabalho infantil, envolve questões culturais, questões econômicas em tempos de crise, né? Então, a gente vê o quanto que o trabalho infantil assume esse lugar, essa possibilidade diante da crise de crianças trabalharem, de contribuírem no sustento, né, na composição da renda familiar. Questões culturais, questões de saúde, porque muitas das crianças, em especial os adolescentes, apresentam questões em relação ao uso abusivo de substância psicoativa e, em decorrência disso, acabam indo para as vendas nos sinaleiros, semáforos, ou até para algumas situações de mendicância, para conseguir alimentar, né, e sustentar o consumo, né, do álcool, das drogas. Então, como envolvem muitas questões, então aqui em Campinas nós construímos intersetorialmente, compondo também com o Tribunal Regional do Trabalho, né? Temos ótimos parceiros que se colocaram conosco nessa construção do plano municipal e com a cultura, juntamente com a educação, com a saúde, Secretaria de Saúde, Secretaria de Transportes, porque hoje existe, desde o ano passado, é um fenômeno até novo, uma existência do trabalho infantil dentro dos ônibus, então crianças, adolescentes que entram nos ônibus para vender as balas, os panos de prato. Então, o quanto que a gente estava precisando de campanhas mesmo, da sensibilização, de orientar os motoristas, de ter a panfletagem,
grande, outdoor, enfim, dentro dos ônibus, falando a respeito disso, né, das consequências que o trabalho infantil traz para a criança, que a doutora Tereza já falou também, né? Então, fizemos essa organização intersetorial, dessas diferentes políticas compondo esse comitê gestor que nós designamos, para pensar, então, as ações dentro do município na perspectiva da prevenção e do enfrentamento ao trabalho infantil. Então, pensamos de ações desde o diagnóstico, que também é uma questão que a doutora Tereza já apontou, o quanto que nós temos a dificuldade de mensurar o número real de crianças e adolescentes que estão no trabalho infantil, que são situações naturalizadas, onde boa parte da sociedade entende que é bom para a criança e que é possível trabalhar. Antes isso do que estar fazendo coisa pior, que é essa mentalidade que as pessoas usam, né? Então, essa naturalização interfere bastante na notificação e isso faz com que a gente não tenha um dado real até para pensar ações mais macro, intervenções mais efetivas. Então, faço aqui o apelo, né, pela importância da notificação, para que a gente tendo visibilidade mesmo, uma maior visibilidade desse fenômeno, que a gente possa ir elaborando ações cada vez mais efetivas. Então, dentro desse comitê, a gente tem pensado, nós construímos esse plano municipal e a gente vem bimestralmente com todos esses atores, olhando para essa demanda, pensando nas ofertas, nas estratégias de intervenções, nas portas de saídas, né, para essas crianças, porque não basta dizer, não pode trabalhar, o que o município, o que as políticas públicas vão ofertar para que essa criança de fato tenha condições de sair das ruas, sair do trabalho infantil e serem inseridas em outras possibilidades que venham a contribuir com o crescimento, com a autonomia dela, né? Tá certo. Então, vereador Zé Carlos, seja bem-vindo novamente. O senhor que agora fala em nome da Comissão da Criança e do Adolescente aqui da Câmara Municipal e da Juventude também, que recentemente mudou o nome, hoje é Criança, Adolescente e Juventude. Vereador, quando a gente fala em termos de município, qual a preocupação que a Câmara pode discutir e trazer até o tema aqui para nossa, não só para esse programa, como também aqui para o âmbito legislativo, quando a gente pensa em que a gente precisa erradicar essa situação aqui com as nossas crianças e adolescentes? Boa tarde, Mina. É um prazer enorme estar aqui com você. Boa tarde, doutora Tereza, Mariângela, isso mesmo. Primeiro, agradecer estar aqui no meio, participando desse debate com duas especialistas no assunto. Isso é muito bom. Eu estou assumindo agora a presidência da Comissão da Criança e do Adolescente e da Juventude. Então, para mim é importantíssima a presença das duas aqui para elevar o nosso conhecimento, o conhecimento que a gente já tem um pouco, né? Mas que eles tragam subsídios, né, riquíssimos para que a comissão desempenhe aí um papel não só de coadjuvante, mas também de presença marcante na situação que o nosso município aí requer em termos de crianças no trabalho infantil. Eu conheço o PET desde quando eu entrei na Câmara Municipal, eu fui presidente dessa comissão e a gente trabalhava muito mais acentuado nessa questão, porque na época, 2005, 2006, era realmente terrível a situação de crianças e adolescentes nos faróis, nos semáforos daqui de Campinas. Hoje a gente não tem visto muito, mas é uma preocupação, não só da Câmara, não só do município, como também da Câmara, porque nós estamos numa região metropolitana e muitas vezes exportam, né, essas crianças vêm. E com a crise econômica que passamos nesse momento, muitos pais empurram as crianças, que é muito mais fácil você conseguir fazer com que uma pessoa tenha piedade de uma criança e compre aquilo que ela está te oferecendo no dia a dia, do que um adulto. Então, diante da crise, nós temos que ficar realmente, tanto a doutora Tereza como a Mariângela, nós temos que ficar atentos a essa situação, para que nós não voltemos no passado, que nós tínhamos quase todos os semáforos da cidade de Campinas lotados de crianças vendendo. E outra coisa, nós temos que ficar atentos, porque hoje essas crianças são muito vulneráveis a todo tipo de assédio, seja
por aqueles marginais que traficam, e toda sorte do mundo aí de coisas ruins. Então nós temos que ficar atentos. Eu sou um dos autores, juntamente com o vereador Iabico, da Lei do Aprendiz aqui no nosso município. Nós temos 2 entidades que faz frente a esse, que é a casa, o Patrulheiros, e também a Guardinha, que faz um trabalho excelente de qualidade. Eu tive, inclusive no meu gabinete, duas aprendizes que virou minha secretária quando elas saíram com 18 anos. Então, quer dizer, nós temos que todos nos irmanarmos para não deixar que a nossa cidade, o nosso município, venha a sofrer como sofria antigamente com várias crianças aí nos semáforos vendendo todo tipo de produto. Agora, doutora Tereza, a gente está falando de crianças nos faróis aqui da cidade, nos semáforos, mas o TRT, eu sei que tem o Ministério Público do Trabalho também, que participa também desse processo. Em Campinas, na nossa região, tem casos em que empresas estão empregando sem observação a essa legislação. E eu queria que a senhora aproveitasse e lembre, por favor, quem está nos assistindo, qual é a legislação para esse adolescente de 14 e para esse adolescente de 16 anos nesse programa que a gente conhece como Menor Aprendiz. Olha, é uma diferença fundamental, né? A lei permite que o menor de 16 anos trabalhe, mas aceita que o menor de 14 seja admitido como aprendiz. Existe a fiscalização do Ministério do Trabalho que impõe multas para a empresa que deixa de cumprir a cota. A cota é de 5% a 15% dos trabalhadores do estabelecimento. Entretanto, o que nós observamos é que não basta você autuar a empresa, nós não queremos que ela seja onerada com multas, nós queremos que ela cumpra a cota. Às vezes até ela fala, eu prefiro pagar a multa, não existe isso? Doutora? Existe isso, mas isso não atende o objetivo. Então nós estamos fazendo todo um trabalho de sensibilização, nós fazemos audiências públicas, convidamos as empresas que já estão relacionadas pelo Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho nos dá uma relação dizendo, olha, nós já autuamos essas empresas, elas são reincidentes, elas não cumprem, então nós vamos autuar todo ano, a empresa vai lá, ela tem um custo, nós vamos autuar. Isso aqui não resolve o problema. Então, nós fazemos audiências públicas, chamamos essas empresas que descumprem a lei, e mostramos a elas por que é importante que ela cumpra a lei. Porque eu vou até fazer uma questão de mudar a cultura da própria empresa. Isso, eu vou até abrir um parênteses aqui no seguinte sentido. Veja, nós que trabalhamos na área jurídica, nós percebemos muito isso. Há uma resistência no país no cumprimento das leis, né? Nós tivemos até um governante famoso que dizia assim, a lei, ora a lei. Não vou citar o nome, mas o bordão dele era esse, né? Então, o nosso país está num momento delicado. Ou a sociedade se conscientiza de que a lei tem que ser cumprida, sob pena de se arcar com as consequências, e essas consequências não são individuais, elas geram efeitos para a sociedade como um todo. Então, aquilo que a gente estava falando. Ora, se eu não cumpro a lei, eu aumento o número de menores pedindo nos semáforos, eu aumento o número da criminalidade. Olha todo o desdobramento que é gerado porque eu não cumpro a lei. Então, o melhor caminho é você sensibilizar para a importância de cumprir a lei. Claro que se ele não cumprir, ele vai ser autuado, ele vai ter que pagar a multa. Mas nós não queremos que ele pague a multa. Então, qual é o objetivo? É a sensibilização. Então, nós fazemos audiências públicas. Outra questão importante que eu queria deixar aqui como um lembrete, como bem disse o vereador, é preciso que haja um pagamento, não é? A Guardinha, os patrulheiros, a Maria Angélica também se referiu a isso. Isso aí tem que, o menor ele tem que receber um pagamento, sim, uma bolsa. Sim. Então, a legislação do imposto de renda permite que uma parte, um percentual do meu imposto de renda seja canalizado para o fundo municipal. Então, não é que a pessoa vai pagar mais imposto, não é isso.
eu tenho que pagar um determinado valor de imposto de renda. Ao invés de eu pagar isso para o Tesouro Nacional, eu deixo uma parte desse meu imposto dentro do município. Então, eu destino uma parte para o Fundo Municipal. Quando nós no TRT começamos a alertar para isso, muita gente falou assim, não, mas não é possível, eu não estou sabendo disso. Mas é possível. Eu que levei essa ideia para o comitê, vamos divulgar, vamos bater nisso. Então, a oportunidade de você deixar esse dinheiro dentro do município faz a diferença. Isso existe uma campanha, doutora, inclusive pelas ONGs, comandada pela Secretaria de Assistência, onde se faz essa campanha toda a época de você fazer a sua declaração de imposto de renda. Acho que a Mariângela sabe até melhor que eu, que é você destinar 6%, se não me engano, da pessoa física daquilo, a bater no seu imposto de renda para ficar no fundo municipal isso. E 3% da pessoa jurídica. Quer dizer, isso você vai pagar de qualquer jeito. Então você destina para uma entidade, destina para o fundo. O fundo vê quais as entidades que mais precisam e aplica nela. Isso. E no caso do desenvolvimento do trabalho, de programas como o Menor Aprendiz, as instituições também se fortalecem para promover esse trabalho de acordo com a legislação. E outro lembrete que eu queria deixar que pouca gente sabe é a questão da cota social. Porque assim, nós temos algumas empresas que têm restrição legal para ter um menor aprendiz. Por exemplo, você não pode entregar a direção de um caminhão para um aprendiz. Não é isso? A área do transporte. Sim. Se a empresa trabalha com o setor tem insalubridade, você não pode admitir um aprendiz para trabalhar no ambiente insalubre. Mas essa empresa, por lei, ela não está livre da cota, ela tem que ter a cota. Então, como é que funciona isso na prática? A legislação permite que ela tenha esse menor aprendiz e que ele seja alocado num outro trabalho, por exemplo, num órgão público. Então, uma empresa, uma transportadora, ela pode admitir esse aprendiz, ele recebe o dinheiro pelo período que ele está trabalhando, porque a lei garante a ele o salário mínimo hora, né? A jornada é de 6 horas ou de 8 horas, se ele estiver no ensino médio, mas ele recebe aquele dinheirinho e ele vai trabalhar num órgão público. Por exemplo, ele pode trabalhar na Assembleia, na Câmara, ele pode trabalhar na Prefeitura, ele pode... Mas quem paga é a transportadora. Isso. Ele pode ajudar nos trabalhos da ONG. Ele pode ajudar nesse tipo de trabalho. Às vezes, até a abordagem dele para aquele menor vulnerável é até mais fácil, porque ele está quase na mesma situação. Então, essa cota social visa estimular a empresa que está obrigada a ter o aprendiz a cumprir a cota e cumprir sob um vértice de utilidade pública. Porque esse menor vai para um trabalho que ele pode desenvolver, né? E ela cumpre a cota. Sim. Agora, as empresas, elas são sensíveis a isso? Elas conhecem a legislação? O que a gente precisa fazer para que mais pessoas jurídicas façam, não, eu vou fazer a minha parte e vou aderir ao programa? Então, nós, o TRT do comitê, nós temos feito várias apresentações em muitas cidades. Então, nós vamos nas cidades, nós procuramos o município, vamos fazer uma audiência, vamos fazer um evento, vamos fazer um seminário. E nesse seminário, as empresas são convidadas a comparecer, né? As entidades, como essa que é a Maria Angélica integra, são convidadas a comparecer. O Ministério Público do Trabalho é nosso parceiro nessa iniciativa, né? Nós estamos fazendo, por exemplo, um trabalho em Aparecida do Norte, na Basílica de Aparecida, toda aquela região do Vale, né, que era uma região esquecida. Nós estamos fazendo um trabalho lá, a Basílica recebeu essa iniciativa porque a igreja tem um trabalho social muito grande naquela comunidade e as pessoas são sensíveis a esse contato via igreja, né? E elas estão recebendo e o resultado tem sido excelente, porque é isso que você disse. Muitas vezes a empresa não cumpre porque ela não sabe. Não é que ela quer ser assim, recalcitrante, ela quer falar, não, eu não cumpro porque não. Não é isso. Muitas vezes ela não sabe. E nós estamos envolvendo também os contadores. Quem faz o imposto de renda das empresas e das pessoas físicas. Os contadores, nós convidamos os contadores da cidade para participar do evento e mostramos para eles, olha, vocês que fazem o imposto de renda, lembrem as pessoas que têm que fazer isso. Então, existe uma rede, o trabalho só
rende frutos se houver uma rede de pessoas e de entidades envolvidas com esse objetivo. A gente vai falar um pouquinho mais dessa rede no próximo bloco, que Questão de Ordem vai para um breve intervalo e volta já já. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute a erradicação do trabalho infantil, desafios aqui de Campinas e região. A gente estava falando no bloco anterior a respeito de uma rede que atua nessa conscientização do empresariado, mas a gente tem ainda a questão de muitas crianças que estão na rua desenvolvendo um trabalho, digamos que por conta própria, ou às vezes por orientação da família, vendendo alguns produtos. E o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil Municipal aqui de Campinas, trabalha nesse sentido de trazer essas crianças de volta à vida escolar, à vida infantil. Como é possível e como é esse mecanismo para que essas crianças, ou gradativamente, ou que elas não retornem às ruas, Maria Angélica? O primeiro passo é a notificação, né? As ações, elas só são possíveis e passíveis de acontecerem a partir da notificação. Então, toda vez que se conhece, que se notifica um caso, uma situação de uma criança ou um adolescente trabalhando, essa denúncia é feita, um serviço que depois você vai estar informando o telefone, publicizando. Então, essa denúncia é feita, todo cidadão comum pode fazer essa notificação, qualquer serviço, ao se deparar com uma criança ou um adolescente em situação de rua, faz essa notificação nesse número, a esse serviço, que é o MVM, Movimento Vida Melhor. Esse serviço acolhe todas essas denúncias, presta os primeiros esclarecimentos para a pessoa que notifica, colhe também as primeiras informações do local onde está ocorrendo o trabalho infantil, a incidência, né, que a gente chama. E aí, então, esse serviço tem, sobre a gestão da Secretaria de Assistência Social, eles organizam as buscas ativas. Então, existem equipes de profissionais, de educadores, que vão para esses locais a partir do momento que receberam as denúncias e começam o primeiro trabalho de abordagem social. Então, eles se aproximam dessas crianças e desses adolescentes e, a partir das crianças, eles vão tentando levantar um pouco da história dessa criança. Então, onde moram, se está na escola, se está fora da escola, com quem vive. Então, eles vão fazendo o reconhecimento da realidade das pessoas que convivem com essas crianças e, a partir de então, fazem as primeiras orientações já com essa criança e com esse adolescente sobre os malefícios do trabalho, sobre tudo que eles estão expostos, porque num primeiro momento eles têm uma relação muito imediatista, né? Com o consumo, com aquilo, com o ganho direto. Então, vendo o ganho e acaba sempre tendo algum benefício, seja para sobrevivência, para alimentação, não só porque existe uma grande demanda, uma grande parte de crianças e adolescentes que a questão de estar ligado ao trabalho infantil não tem a ver com a questão da sobrevivência, de levar o alimento para dentro de casa. Às vezes é o adolescente que quer acessar um lazer, ele quer comprar o tênis de marca, ele quer pertencer ao grupo, né, dos adolescentes e consumir o que os adolescentes consomem, acessar o que os outros adolescentes acessam. Então, ele quer pertencer àquele grupo e isso muitas vezes o leva a praticar o trabalho infantil como forma, como estratégia de conseguir isso que ele deseja. Então, essa equipe faz essa primeira abordagem, essa primeira orientação, no sentido de que tem o ganho sim, mas a tudo que ele está exposto na rua, desde os acidentes, né? Porque a criança e o adolescente, eles têm uma relação com a rua que é muito livre, eles não têm essa noção muitas vezes das consequências, dos riscos, então acabam sendo vítimas de atropelamento sim, principalmente por motos, enfim. A questão do aliciamento ao trabalho ilegal, né, ao tráfico, à própria exploração sexual, o quanto que ficam expostos nas ruas. Campinas, né? Também tem essa questão da exploração sexual? Tem, hoje com uma dificuldade em alguns territórios, a gente vem nesse trabalho de mapeamento, porque o grande desafio é identificar essas situações, porque quando elas não acontecem nas ruas, nas
nas avenidas, nos entroncamentos, onde a gente tem a liberdade, né, de acessar, de notificar, de fazer a busca ativa, hoje muitas dessas situações acontecem em estabelecimentos fechados. Então, por isso, o quanto que a gente precisa dessa parceria, né, com o Ministério Público, Justiça, enfim, com todos os atores, né, com todas as políticas públicas. Então, todas essas questões é trabalhada inicialmente com a criança e com o adolescente e logo em seguida o trabalho se estende para a família. Então, todas essas famílias, essas crianças e suas famílias e adolescentes identificados numa situação de trabalho infantil, elas são referenciadas, ou seja, elas são encaminhadas para um acompanhamento que não necessariamente precisa ser voluntário num primeiro momento, porque essas equipes têm o papel da busca ativa, né, até que essa família se conscientize da importância. Então, elas são referenciadas para o CREAS do território da família. Hoje, em Campinas, cada região tem um CREAS, que é um centro de referência especializado da assistência social, que é quem, então, vai olhar para a realidade dessas famílias, entender quais são as suas dificuldades, os motivos que levaram essas crianças para o trabalho infantil. Cada família uma, como eu já disse num primeiro momento, não é só a questão econômica que leva essas crianças e adolescentes à prática do trabalho infantil, tem muitas questões que são culturais. Então, aí essa equipe do Centro de Referência Especializado é que vai pensar um plano de atendimento para essa família. Se vai trabalhar com essa família as questões culturais, se vai trabalhar com essa família as questões que são protetivas, então do quanto que essa família precisa fortalecer a função de proteger, de colocar os limites, os entornos, né, para essa criança e para o adolescente, de pensar junto com essa família outras possibilidades de ganho, que não seja a partir das crianças e adolescentes. Então, daí uma relação muito grande com a Secretaria de Trabalho e Renda, com todas as outras ofertas, né, com instituições que trabalham com essa questão da autonomia, da geração de renda. Mas aí dá autonomia para os familiares, para que essa questão econômica ela fique amenizada, para não ser mais uma desculpa, né? Não, desculpa o próprio motivo, né? Do trabalho infantil. Essas famílias acabam tendo prioridade para inserção nos programas sociais, então desde Bolsa Família a todos os cadastros, elas têm prioridade para inserção. Essas crianças e adolescentes também a equipe faz um trabalho para aquelas que estão fora da escola, então de como pensar o retorno e a vinculação dessas crianças na escola. Quando a gente recebeu aqui 142 famílias sendo atendidas, significa que a gente tem, pelo menos em cada família, uma criança. Então, são mais de 142 crianças, é isso? Não, é o seu número de crianças, né? Informamos que no total são 142 famílias que possuem crianças em situação de trabalho infantil. Tá, então, são no mínimo 140. Família tenha mais de uma. Crianças. Mas esse é um dado sazonal que a gente chama, porque, na verdade, o dado mensal que a gente tem de crianças e adolescentes em situação de rua hoje no município é em torno de 40 a 45 famílias. Sim. Esse dado é um dado que acontece no Dia dos Pais, no Dia das Mães. Esse número sobe. Finados, porque existe uma cultura e uma presença muito forte das crianças trabalhando nos cemitérios, sim, limpando os túmulos, que é altamente... Foi feita até uma campanha o ano passado a respeito disso. Isso, um trabalho de conscientização, então articulamos com todos os cemitérios, fizemos um trabalho de conscientização para dentro, né, da gestão mesmo dos cemitérios, para fora, com folders, com faixas, com folhetos. Então isso diminuiu bastante, né? Então de um ano para o outro a gente teve uma queda bastante significativa com essa questão da informação, da mobilização da sociedade em geral, mas esse número mais elevado de 144, mais nesses períodos, Dia dos Pais, Dia das Mães, finados. No geral, mês a mês, hoje no município de Campinas é em torno de 44, 45 famílias que se encontram nessa situação. Vereador, o senhor que é o autor da lei, juntamente com o ex-vereador Iabico, que é o atual secretário de Trabalho e Renda, quando a gente fala de estimular as empresas e, ao mesmo tempo, de amparar, de certa forma, as famílias para que a criança
não venda nada na rua, ou então que ela, como a doutora disse lá no começo, ela é empregada legalmente, é uma criança a menos trabalhando nos faróis. Como a municipalidade, a Câmara Municipal pode ajudar nesse incentivo, porque a gente já tem a lei. A gente, inclusive, tem a lei também, que é o selo amigo do aprendiz. Como a gente consegue mais estímulos, já que a gente ainda tem que quebrar uma questão cultural acima de tudo? Veja bem, é como a doutora Tereza disse, eu também trabalhei quando criança. 10 anos eu já estava cansado de trabalhar, doutora, porque minha mãe, a gente cortava cana, capinava cana, naquela época na usina açucareira Paredão, lá em Oriente. E minha mãe tinha que ajudar meu pai, eu sou de uma família de 11 filhos. E ela ia para a roça para cortar cana naquela época. E eu já com 7, 8 anos eu tinha que ir junto, não tinha outra alternativa. Então Mas você estudava nessa época também? Eu estudava nessa época. Tá. A minha mãe ia cedo, eu ficava em casa, eu ia para a escola, entrava às 7, saía às 11, chegava em casa, botava a roupinha de trabalhar e ia para a roça junto com a minha mãe. E tinha que entrar na lida também. Aí quando fiz o colégio, aí alterou-se horário. Aí eu trabalhava de manhã e saía às 1h da tarde, voltava para casa, tomava um banho para entrar no colégio às 2h da tarde. Quer dizer, isso foi corriqueiro na minha vida. Mas os tempos mudaram, o Brasil mudou, hoje nós temos legislação vigente que proíbe a criança hoje de trabalhar, que ela tem que fazer aquilo que ele é de direito, brincar e estudar, né? Nós temos problemas sérios, mas a doutora Tereza, ela disse aqui que a Maria Angélica também, nós temos as empresas, nós precisamos saber qual vai ser o papel da Câmara, aquilo que nós podemos fazer. Eu acho que a gente tem muito a contribuir para visitar essas empresas, fazer uma audiência, porque vai ter uma audiência agora dia 5, no Castro Mendes, mas nós também podemos fazer uma audiência aqui na Câmara para incentivar que essas empresas façam cumpra essa lei do menor aprendiz, levando essas crianças vulneráveis para dar um emprego digno e um aprendizado, porque eu acho que se a empresa formar esse cidadão no início da tua carreira, foi isso que a doutora disse, ele vai ter um profissional comprometido com a tua empresa, de acordo com vamos dizer assim, com os objetivos da empresa. A visão da empresa. A visão da empresa. Ele vai vir sem vício e a empresa vai moldar ele daquela maneira que ela quer. Então eu acho que nós temos também aqui a Câmara Municipal, pode contar comigo, doutora, e Maria Angélica também, nesse quesito, e o espaço aqui é nosso, nós podemos convocar uma audiência, convidar várias empresas, vários órgãos públicos, para nos ajudar nesse embate. Embora que Campinas hoje, de acordo com os dados que a Maria Angélica nos traz, Campinas está, eu não sei se dentro desses 40 que nós temos, 40 famílias, se tem alguns importados da região metropolitana. Porque nós temos também que nos preocupar com isso. Eu me lembro que nós fizemos uma reunião, não tem nada a ver com a comissão, mas eu sou muito envolvido nessas questões. Eu participei de uma reunião na Secretaria de Assistência Social, na época da Jane, onde nós trouxemos a MTU para dentro da reunião. Porque o problema não é só de Campinas. Nós temos um problema na região metropolitana que é nosso também. Entendeu? Se nós não fecharmos a porteira e cuidar daqueles lá, eles vêm para cá. Então nós temos que estar envolvendo toda a região metropolitana dentro desse contexto para resolver o problema que é comum. É comum. Então, eu acho que a gente tem muito a contribuir. Trazer as entidades, inclusive, vocês falaram da Guardinha e do Patrulheiros, mas hoje a gente tem o CIE, tem outras também que hoje desenvolvem essa atividade que às vezes é desconhecida pelo empresariado. Isso mesmo. Exatamente. Doutor, aquilo que o vereador reforçou, eu acho muito importante,
que eu acho que começa a desconstruir aquilo que a gente aprendeu também. O meu registro em carteira é com 13 anos e 8 meses, né? E eu me formei, etc., mas isso não é a realidade da maioria dos meus colegas daquela época. E é aquilo que a senhora disse, porque a pessoa começa a estudar, ela se cansa, e trabalhar, ela se cansa, aí ela não consegue estudar, nem todos. E se ela tem essa questão da formação no estudo, porque antigamente você falava, olha, eu tenho o ensino médio, você já tinha um ponto. Hoje, você tendo até uma graduação, uma faculdade, muitas vezes você também está na fila do desemprego. Por quê? Porque hoje a gente tem um mercado que exige cada vez mais uma formação, uma capacitação profissional. E é aí que esse processo de começar a trabalhar muito cedo pode cortar toda essa preparação. É isso, doutora? Isso, exatamente. É um malefício que compromete o desenvolvimento do país. Então, nós não estamos falando de questões paroquiais, setoriais. Nós temos que pensar que essa mentalidade que até agora teve algum eco na realidade, por exemplo, o pai tinha uma determinada profissão, ele achava bom que o filho também fosse treinado na mesma profissão que ele, o pedreiro leva o filho na obra. Não, ele tem que começar a trabalhar desde cedo. Só que esse garoto não vai ter emprego, porque nós sabemos que num prazo curtíssimo a estrutura da construção civil vai mudar. Então, se você deixar esse menino dos 14 aos 19 anos nessa situação de precariedade, com 19 anos ele não recupera o que ele perdeu. Outra questão importante, nós temos grandes problemas mentais porque a criança não pôde ter um tempo de lazer e de brincar. E isso está tabulado nos serviços públicos, né, de doenças mentais, porque houve um gap, aquele período que ela tinha para desenvolver emocionalmente a relação com o outro, como viver em sociedade, ela não desenvolveu. Então, isso gera problemas psiquiátricos futuramente. E eu queria também fazer aqui um convite, não é? Como disse o vereador do evento do dia 5 de setembro, se puderem comparecer no Teatro Castro Mendes, o TRT é um dos parceiros deste evento. O Tribunal Regional do Trabalho de Campinas tem varas especializadas, que nós chamamos de JEAs, que são os juizados especiais da infância e da adolescência. São juizados destinados a esse tipo de questão, são juizados experientes no trato dessas questões. E uma outra questão que eu queria trazer para a sensibilização é a oportunidade de dar trabalho para o deficiente. Aquele limite de... Porque setembro é o mês da inclusão também, né, doutora? Isso mesmo. Aquele limite de 24 anos, né, para você contratar um aprendiz, não existe para o deficiente. O deficiente pode ser contratado mesmo que ele tenha mais que 24 anos. E um relato interessante das empresas, eu ouvi um relato de um empregador que me disse o seguinte, que quando ele foi procurado e contratou uma pessoa com deficiência, todo o pessoal ali que trabalhava, como disse a Maria Angélica, rejeitou aquele trabalhador. Ele vai dar trabalho, tem que construir rampa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai dar um custo danado. E uma das pessoas que integrava essa sociedade empresarial bateu o pé, era uma moça. Não, nós vamos admitir a pessoa com deficiência. E ele me contando depois um relato como esta pessoa fez a diferença no ambiente de trabalho. Por quê? Era a primeira a chegar, estava sempre de bom humor, tratava todos com a maior educação, que alguns empregados que faltavam muito, que começavam a reclamar, tem que fazer esse serviço? Não vou fazer, isso dá muito trabalho. Olhar e falar assim, puxa, mas ela com toda essa deficiência não reclama de nada, está sempre de bom humor. Como é que eu tenho moral para ficar reclamando, sendo que eu tenho condições de trabalhar? Então ele falou, ele me relatando, a senhora não imagina, doutora Tereza, como isso fez bem para o ambiente da empresa. Hoje eu tenho maior produtividade, sem fazer nada, só por ter admitido uma pessoa com deficiência. Ela deu um exemplo para os meus empregados. Eu tenho maior produtividade, eu tenho o menor número de faltas.
o ambiente mudou em termos de educação, de trato pessoal, né? Olha, eu só tenho a ganhar por ter admitido uma pessoa com deficiência. Então, eu faria um convite para que as empresas se sensibilizassem e abrissem a oportunidade da pessoa com deficiência para trabalhar como aprendiz. É esse convite que eu faria. Eu acho que a doutora Tereza está falando de uma questão super importante que diz respeito aos mitos, né, a respeito da criança e do adolescente em situação de trabalho infantil. Que muitas vezes existe uma concepção de que aquela criança que está numa situação de trabalho infantil, teoricamente é um delinquente ou é alguém que não vai respeitar regras, que não tem potencial, né? E das experiências que a gente tem visto, o que falta para esses adolescentes são ofertas, são possibilidades. Vamos trabalhar as virtudes, né? Porque quando tem possibilidades, quando tem ofertas, quando tem possibilidade de crescer, de aprender, eles têm dado um retorno bastante significativo, assim, para eles próprios, para as famílias e para as empresas, né? Nós acabamos de participar de uma turma de formação que teve de adolescentes que, em parceria com a Unimed, com o CCEE e com o Arquimedes, então participaram de cursos profissionalizantes, receberam uma bolsa para poder estar concluindo, né, esse curso profissionalizante, e o impacto disso na vida desses adolescentes, então como eles entraram, como eles acessaram esse curso profissionalizante e o nível de envolvimento e dos benefícios que a família já reconhece e que eles próprios reconhecem, né? Então a formatura foi a semana passada, então é muito gratificante poder olhar que, na verdade, o que falta são possibilidades. Então eu reforço o convite, né? Se desafiem, né? A ofertar, a dar possibilidades, né? E a experimentar essa relação com esses adolescentes, porque com certeza eles têm muito para poder oferecer. Doutora, a gente está falando de uma convocação de empresários aí, mas eles também podem entrar em contato com o TRT para saber melhor, olha, como eu posso participar desse programa. Não precisa só esperar o TRT abordá-los, né? Isso, perfeito. O TRT, o Ministério Público do Trabalho, né? E participar desses eventos que nós fazemos, as audiências públicas, porque nesses eventos existe a aproximação da empresa com os diversos órgãos que podem prestar esse tipo de informação, né? E o TRT, nós temos um comitê atuante, se quiserem me contatar, o meu gabinete fica no 14º andar do tribunal, eu estou à disposição para prestar informação e para auxiliar no que for necessário. E para você que anda aí pelas ruas de Campinas e às vezes se depara com uma situação de uma criança ou adolescente em situação de rua, a gente vai dar o telefone, aqui os contatos do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que, como a Maria Angélica explicou, faz a abordagem a essas crianças e adolescentes, inclusive até aí um atendimento, não só ela, mas com uma família também, é o 19-216-0228, ou, se preferir, pode mandar um e-mail para o pet@campinas.sp.gov.br, repetindo 2116-0228, e o e-mail pet@campinas.sp.gov.br. Vereador, a gente está terminando. Queria que o senhor deixasse sua mensagem final. Eu quero aqui agradecer, né, por ter participado com a doutora Tereza e também com a Maria Angélica, né, que muito me ensinou nessa conversa, e me colocar como presidente da Comissão da Criança e do Adolescente e da Juventude hoje, né, à disposição de vocês, tanto do TRT, como também da Secretaria de Assistência, para que junto a gente encontre aí um caminho para amenizar um pouco a situação dessas crianças que fazem o trabalho infantil. Pessoal, pelo jeito tem muito trabalho para a gente chegar, de fato, a resolver esse problema, mas já estamos plantando a sementinha, né? Obrigada pela participação. Questão de Ordem fica por aqui. Se você não assistiu o nosso programa por inteiro, pode acessar o youtube.com/TV Câmara Campinas, vai lá na playlist, tem Questão de Ordem. Você confere tanto este programa quanto tantos outros aqui feito pela TV Câmara Campinas. E até um próximo Questão de Ordem.